Um grupo de heróis se aventura na Floresta Sombria em uma missão para recuperar sua terra natal. Cada um carrega uma regalia poderosa, uma arma que lhes concede força além dos limites humanos. Confiantes em suas habilidades, eles estão prontos para enfrentar as terríveis bestas da escuridão que vivem na floresta. Mas no momento em que chegam, o motorista é violentamente lançado no abismo por uma das bestas. O resto do grupo entra em ação enquanto o líder deles, Stefan, os comanda a se formarem e a avançarem diretamente para o coração da toca da besta negra. Um dos heróis, Katz, corta os monstros com sua técnica de furacão, destruindo tudo em seu caminho. Enquanto isso, Stefan decapita uma enorme criatura parecida com uma cobra com sua lâmina. Mas apesar de perder a cabeça, a serpente ainda investe contra ele. Justo a tempo, Alicia crava sua espada em seu olho, desferindo o golpe final. Até agora, o time está se segurando. Com os monstros mais fracos já eliminados, eles avançam mais na caverna em busca do Senhor das Feras. Eventualmente, eles chegam ao núcleo da caverna apenas para ficar cara a cara com Clevitus. E no momento em que sentem sua aura, sabem que essa luta será brutal. A pressão esmagadora que emana da besta é avassaladora. Stefan continua confiante de que com suas regalias e trabalho em equipe, eles podem derrubar qualquer coisa, até mesmo um monstro como este, mas o trabalho em equipe não será suficiente desta vez. Enquanto eles avançam para atacar, Clevitus arremessa Stefan contra a parede com força assustadora. O pânico se instala quando o grupo percebe que seu guerreiro mais forte foi morto. Ainda assim, o tanque avança. Convencido de que pode virar o jogo, ele salta no ar para atacar, mas é imediatamente decapitado antes mesmo de sua lâmina descer. O restante da equipe finalmente começa a entender que uma luta direta não vai funcionar. Mas então, já é tarde demais para recuar. Clevitus começou a eliminá-los um por um usando sua cauda. A confusão se espalha entre o grupo, enquanto eles lutam para entender como ele está se movendo tão rápido. É quando Alicia percebe que os ataques estão vindo de suas próprias sombras. Ela rapidamente grita para todos pularem, na esperança de quebrar a conexão e criar espaço entre eles e os golpes mortais. Graças aos seus reflexos rápidos, ela desvia o golpe da besta e continua viva. Infelizmente, os outros não têm a mesma sorte. Um dos heróis restantes tenta invocar um golem dragão de terra cravando sua lança no chão, mas fica claro que o terreno está sob o controle de Clevitus. Como resultado, a invocação falha e várias caudas irrompem da terra, cortando-o em pedaços. O portador da lança tenta um ataque direto, esperando sobrecarregar Clevitus. Mas enquanto ele luta desesperadamente por sua vida, Clevitus calmamente se pergunta como humanos tão frágeis conseguiram entrar em seu domínio. Com pouco esforço, ele elimina os heróis restantes, deixando apenas Alicia viva. Ela tem se esquivado sem parar, usando sua espada para se manter fora de perigo. Após um esforço incansável, ela finalmente se aproxima o suficiente para atingir o chifre de Clevitus. Mas mesmo seu golpe mais poderoso mal deixa uma marca. Enquanto isso, Clevitus permanece perdido em pensamentos, perplexo pela pura tolice dos humanos invadindo seu domínio após 1000 anos de paz. Ainda assim, se insistirem em provocá-lo, ele terá que encontrar uma maneira duradoura de mantê-los afastados. Mas primeiro, ele precisa lidar com Alicia. Com um movimento rápido, ele corta a perna dela e a envia caindo para a morte. Logo depois, Clevitus aparece no reino humano ardendo de vingança. Ele não tinha intenção de interferir no mundo humano desde que eles ficassem fora do dele, mas eles não resistiram em tentar invadir seu território com base no que o herói disse antes da batalha. Foi o rei de Hyden quem os enviou, então agora Clevitus pretende visitar o rei e ter uma conversa séria com ele sobre isso. Os arqueiros do reino respondem rapidamente à ameaça e se preparam para derrubar Clevitus. Mas como esperado, suas flechas são completamente inúteis contra ele. Mesmo assim, apesar da diferença óbvia de poder, eles continuam atirando como se isso pudesse de alguma forma fazer diferença. Clevitus originalmente planejou ignorar o resto dos humanos. Ele só veio pelo rei, mas agora que eles escolheram atacá-lo, ele implacavelmente os derruba enquanto avança para o castelo. Os guardas do castelo se apressam para preparar suas defesas, virando suas catapultas em direção a Clevitus. Mas, assim como os ataques dos arqueiros, suas armas são completamente ineficazes. Clevitus rasga as paredes do castelo como se fossem feitas de papel. Dentro do castelo, um guarda corre para avisar o rei sobre o ataque de Clevitus. Mas o rei já ouviu a destruição acontecendo lá fora e sabe exatamente o que está acontecendo. Os heróis que ele enviou claramente falharam, e agora é óbvio que as armas de Hyden não estavam prontas para derrubar Clevitus. Ele entende que Clevitus provavelmente está vindo diretamente para ele e não há razão para tentar escapar. Clevitus iria encontrá-lo não importa onde ele fosse. Mesmo assim, mesmo que a morte seja inevitável, o rei está determinado a selar a forja e garantir que as chamas de Hyden nunca se apaguem. Enquanto isso, fora do castelo, Clevitus está confuso sobre quão fracos são esses humanos em comparação com os heróis que o confrontaram anteriormente.
A princípio, ele assumiu que eles poderiam ter passado por algum tipo de treinamento de elite, mas após os guardas do castelo lançarem balistas de metal contra ele percebe que a força deles vinha de suas armas. Refletindo sobre a batalha, ele se lembra de como a espada de Alicia, apesar de causar danos mínimos, conseguiu deixar uma marca em seu chifre, algo que deveria ser impossível. Embora os humanos sejam pouco mais do que insetos para ele, até mesmo um inseto armado com tal arma poderia representar uma ameaça. Percebendo isso, Clevitus decide que deve investigar a fonte de seu poder. Enquanto isso, no interior do castelo, o rei se dirige para inspecionar a forja de Raiden. Mas antes que ele possa fazer muito, as paredes ao seu redor começam a tremer. Percebendo que Clevitus está próximo, ele rapidamente fecha a forja. Apenas momentos depois, Clevitus quebra o telhado do castelo com sua cauda. E no momento em que ele vê o rei, ele o chama diretamente. O rei tenta manter a compostura, insistindo que Clevitus não tem o direito de se dirigir a ele de forma tão desrespeitosa. Mas Clevitus rapidamente o silencia, avisando-o para prestar atenção no tom. Porque se ele realmente quisesse, poderia apagar toda a comunidade num piscar de olhos. E não apenas são as pessoas de Raiden, mas também as dos reinos vizinhos. Ele aponta que poupou o rei até agora, mas mesmo matá-lo não resolveria o problema. Eventualmente, outro governante surgiria e mais uma vez ameaçaria o domínio de Clevitus. Então, Clevitus dá ao rei de Raiden uma única chance para se explicar. Ele exige saber por que os heróis foram enviados para atacá-lo. Mas, em vez de oferecer uma resposta real, o rei arrogantemente diz que uma besta como Clevitus nunca poderia compreender nada. Isso é tudo o que Clevitus precisa ouvir. Sem outra palavra, ele decapita o rei e começa a planejar apagar a humanidade da existência. Ao sair da cidade em ruínas, Clevitus se depara com um bebê chorando cuja mãe está presa sob os escombros. Clevitus não sente pena da criança. Ele escolhe ignorá-la e continuar andando. Mas então a mãe, à beira da morte, clama por ele, implorando para que Clevitus salve seu bebê. Clevitus fica surpreso com o pedido da mãe. Ele lembra a ela que foi ele quem destruiu o reino e já decidiu exterminar todos os humanos. Então por que ele pouparia uma criança humana? A mãe reconhece seu raciocínio, mas ela argumenta que mesmo que os adultos tenham atraído sua ira sobre si mesmos, seu filho é inocente e não merece morrer. Clevitus menciona que para ele todos os seres humanos são igualmente insignificantes, portanto, o argumento dela é inútil. Ainda assim, ele pergunta se ela pode provar que a criança tem algum valor. A mãe percebe que não tem como convencer Clevitus, especialmente com a morte se aproximando rapidamente. Ainda assim, ela promete que se ele poupar o bebê, um dia verá seu verdadeiro valor por si mesmo. Pouco depois, ela falece e Clevitus parte sem mostrar emoção. No entanto, ele eventualmente retorna para buscar a criança, sugerindo que as palavras finais dela deixaram uma impressão nele. Ele ainda está indeciso sobre se levar o bebê é uma decisão sábia, mas considerando como a vida humana é breve em comparação com a sua, ele acha que não fará muita diferença. Movido pela curiosidade, ele decide cuidar da criança por enquanto. Na terra de Etia, 5 raças humanoides coexistem. Os primeiros são os Dans, um reino renomado por sua habilidade arquitetônica e táticas. Em seguida, estão os Zordits, um povo conhecido por sua expertise em caça e medicina. Os Sladens são seres aquáticos, hábeis em natação e pesca. Depois, há os Benti, uma raça bárbara que habita os desertos. Eles são indivíduos poderosos, mas sem esperança de cooperação, mesmo em circunstâncias desesperadoras. E por último, existe o reino dos Idnius, a mais antiga das raças humanoides, mestres na forja de armas, criadores das lendárias lâminas de Raiden. Enquanto Etia é vasta, o mundo além de suas fronteiras está envolto em escuridão infinita. Lar das bestas sombrias e seus 4 senhores, incluindo o temível Clevitus. Por causa disso, nenhum humano jamais aventurou-se além das fronteiras de Etia. De volta à sua caverna, Clevitus traz o bebê com ele. Após espantar todas as feras para garantir que a criança não seja devorada, ele deita-se ao lado dele para descansar. No entanto, ele não sabe o que fazer a seguir. Ele poderia compartilhar um pouco de sua energia para manter o bebê saudável e evitar o risco dele morrer em breve, mas no momento, o bebê está coberto de cocô. Clevitus não planejou lidar com algo assim, então sem hesitar, ele pega o bebê e o joga em um buraco cheio de insetos. O bebê começa a chorar instantaneamente, mas Clevitus calmamente diz a ele que não há perigo. Os insetos só se alimentam de cocô. Ele colocou o bebê lá para limpá-lo. Ainda assim, isso não torna a experiência menos assustadora. Mesmo depois de tirar o bebê, o choro não para e Clevitus está rapidamente se cansando do barulho incessante. Mesmo assim, como um senhor das feras sombrias, ele não pode simplesmente abandonar a escolha que fez. Mas se a criança vai sobreviver, ele precisará de um cuidador humano. Então Clevitus se dirige aos corpos dos heróis que derrotou, na esperança de que um deles ainda possa ser útil.
Um pouco depois, Alicia recupera a consciência e se vê olhando para o céu. Confusa porque se lembra distintamente de ter morrido, ela começa a questionar se está na vida após a morte. Mas quando nota Clevitus por perto, percebe que ainda está dentro da caverna dele. Por reflexo, ela alcança a espada, mas Clevitus a informa que ele já jogou todas as armas e os corpos de seus companheiros nas profundezas da fenda. Ele explica que ela parecia que poderia ser útil, então ele decidiu trazê-la de volta à vida. Neste ponto, Alicia é essencialmente um cadáver ambulante, só capaz de se mover por causa da energia sombria que Clevitus infundiu nela. Ele então ordena que ela seja útil e produza leite para alimentar o bebê. Demora um momento para ela compreender totalmente o que ele acabou de exigir, mas fica claro que ele está falando sério, e não é um pedido. Ele realmente precisa do leite. Sem esperar pelo consentimento dela, ele usa seus poderes para fazê-la obedecer. Mas depois de vários minutos tentando alimentar o bebê, Clevitus eventualmente chega à conclusão de que não está funcionando. Alicia aponta o óbvio. Ela é uma virgem que nunca teve um filho, então é claro que não pode produzir leite. Ela também questiona por que alguém como ele sequer se daria ao trabalho de tentar manter um bebê vivo em primeiro lugar. Clevitus não tem interesse em se justificar para Alicia, mas como ela não pode produzir leite, ele terá que encontrar outro uso para ela. O bebê não morrerá, não enquanto ele o sustentar com sua energia, mas sua fome nunca será satisfeita. Frustrado, ele exige saber se Alicia tem alguma outra maneira de obter leite. Alicia não pode ir contra a ordem de Clevitus, então ela o informa que o bebê precisará de uma ama de leite para dar alimentação. No entanto, isso significa viajar para uma cidade humana, algo que definitivamente causaria medo dada sua aparência atual. Para evitar isso, Clevitus escolhe adotar uma forma humana. Ele assume a mesma aparência da mãe da criança e decide usar o nome Clem, nomeando o bebê como Luna. Clem então pede a Alicia que o mostre o caminho para a aldeia mais próxima. Mas antes de partirem, param para que Alicia possa limpar a manta de Luna. Enquanto Alicia lava o cobertor, ela percebe que tem o brasão real de Raiden. Enquanto isso, nas ruínas do que foi Raiden, a notícia da devastação já se espalhou. Um batedor é enviado para verificar as consequências e fica impressionado com a destruição causada por apenas uma besta negra. Isso só reforça sua crença de que atacar um dos senhores das bestas foi uma decisão imprudente desde o início. O momento não poderia ter sido mais infeliz, já que o ataque ocorreu no mesmo dia em que a princesa herdeira deveria escapar do reino com seu filho. Fora do reino, um grupo de soldados do reino de Duns aguarda, pronto para aproveitar a situação. Eles decidem invadir Raiden e assumir o controle da forja antes que qualquer outra nação possa reivindicá-la. De volta ao rio, Alicia questiona Clem, exigindo saber se ele sabia que Luna pertencia à família real quando levou a criança. Clem, no entanto, está completamente confuso e diz que não faz ideia do que ela está se referindo. Alicia então explica que o cobertor em que Luna estava enrolada tinha um emblema real, algo que apenas a família real tem permissão para usar. Pensando bem, Clem se lembra que encontrou Luna sob os destroços do castelo, o que faz sentido com ela sendo da realeza. Ainda assim, essa revelação não afeta seu plano para o futuro. Alicia pergunta o que ele quer dizer com os escombros do castelo. Clem responde casualmente que foi ele quem destruiu Raiden e matou o rei na última noite. Alicia está em choque, lutando para acreditar que Raiden realmente se foi. Mas Clem a lembra que foram eles que o emboscaram primeiro. Para ele não é uma grande preocupação, mas Alicia insiste que é algo muito importante. Se Clem realmente exterminou Raiden e Luna é a única realeza sobrevivente, então inúmeras pessoas logo estarão atrás dele. Clem não entende por quê. Alicia continua a explicar que apenas membros da família real Raiden possuem a habilidade de usar as técnicas únicas de forja por trás da criação das armas Raiden. Mas assim que as palavras saem de sua boca, ela percebe que falou demais. Até agora, Clem realmente não havia considerado o que planejava fazer com Luna. Mas se a criança for realmente tão significativa, então Clem imagina que não se importaria de transformá-lo no novo rei dos humanos. Dessa forma, ele poderia manipular tudo das sombras. E se os humanos ultrapassassem os limites novamente, ele estaria na posição perfeita para esmagá-los completamente. Por agora, eles ainda precisam encontrar leite para Luna. Então Clem diz a Alicia para se apressar. Alicia ainda não entende por que Clem está tão fixado na criança. Mas uma coisa é clara. Se algo acontecesse com Luna, Clem provavelmente eliminaria todos os humanos do continente. Com isso em mente, Alicia sabe que tem que protegê-lo a qualquer custo, mas assim que Clem se distrai, um bandido se aproxima por trás, e antes que Clem possa reagir, ela é atingida e fica inconsciente. Várias horas depois, Alicia recobra a consciência e percebe que está acorrentada dentro de uma carruagem em movimento. Clem, aliviado por ela estar acordada, explica casualmente que foram capturados antes.
No entanto, ele não está muito preocupado com isso no momento porque Luna está dormindo agora. Alicia, no entanto, está profundamente preocupada, principalmente porque ela não consegue entender como os bandidos conseguiram dominar Clem tão facilmente. Ela pergunta se ele se torna tão fraco quanto um humano comum nessa forma, mas Clem explica que não é o caso. Ele ainda possui todos os seus poderes, é só que esta é a primeira vez que ele assume uma forma humana, e ele não percebeu quão delicado o crânio humano realmente é. Clem assegura a ela que agora que ele entende as limitações de seu corpo, ninguém o pegará de surpresa novamente. Alicia está aliviada, mas se ele já recuperou toda a sua força, ela se pergunta por que ele ainda não os libertou. Clem explica que ele está atualmente desempenhando o papel de um humano comum. Até que ele consiga coroar Luna como rei, ele prefere manter sua verdadeira natureza oculta. Além disso, uma de suas motivações para toda essa situação é estudar o comportamento humano. E está particularmente curioso para testemunhar o lado mais sombrio da humanidade em primeira mão. Com isso em mente, ele ainda está confuso sobre a situação, então ele se volta para Alicia para uma explicação. Alicia explica a Clem que foram emboscados por bandidos, a escória da sociedade. A julgar pelas circunstâncias atuais, parece que os bandidos planejam vender todos os cativos para um comerciante de escravos. Clem quer saber quão poderosos esses bandidos realmente são. Alicia responde que, em termos de força humana, eles não são particularmente fortes. No entanto, eles não hesitam em usar táticas desonestas, o que os torna difíceis de lidar. Ela tranquiliza Clem que a maioria dos humanos não é tão sinistra quanto esses bandidos, então ele não deve julgar toda a humanidade com base em suas ações. Após chegar ao acampamento dos bandidos, os prisioneiros são ordenados a sair da carruagem. Um homem, não querendo ser vendido como escravo, tenta escapar, mas com os pulsos amarrados e as pernas lentas pelas correntes, ele não vai longe. Os bandidos avistam o homem tentando fugir. Um deles rapidamente puxa uma faca e a lança nas costas do homem, matando-o no local. O ousado bandido então avisa que qualquer um que se atrever a escapar ou desafiá-los sofrerá o mesmo destino. O medo domina o resto dos escravos tão fortemente que nenhum deles tem coragem de resistir. Clem está fascinado com a situação que se desenrola. Assim que ele e Alicia estão prestes a seguir em frente, um bandido se aproxima e ordena que Alicia vá com ele. Clem permite que ela seja levada, curioso para ver como os eventos vão se desenrolar. De repente, uma mulher grita com ele por não estar trabalhando. Como Clem agora é considerado um escravo, ele decide obedecer e vai até ela. No entanto, no momento em que ela percebe que ele está carregando um bebê, ela começa a chamar por alguém chamado Nell. Nell é a escrava sobrecarregada e um tanto desajeitada da taverna, presa fazendo todas as tarefas mais difíceis. Quando Carm grita por ela, ela tropeça e cai. Carm a repreende por derrubar os lençóis por toda parte, e Nell rapidamente se desculpa. Apesar do contratempo, Carm manda Nell cuidar do bebê. No momento em que Nell põe os olhos em Luna, seu rosto se ilumina. Ela adora bebês. Ao mesmo tempo, Alicia é levada para o escritório do líder dos bandidos, Vroco. Contudo, Vroco imediatamente repreende seus subordinados por não se dirigirem a ele como chefe. Enquanto os outros bandidos assumem que ele está apenas brincando, Vroco insiste que está falando sério. Se eles não o reconhecerem como líder, ele não terá escolha a não ser soltar seu animal de estimação, Beth. Alicia fica chocada ao saber que Vroco conseguiu capturar um troll, uma besta sombria e temível do oeste. O que a surpreende ainda mais é que ele conseguiu domesticá-lo e transformá-lo em um companheiro leal. Nesse momento, Vroco tira o saco de cristais que Alicia tinha com ela quando foi capturada. Ele aponta que esses cristais só são encontrados na Montanha Luna, uma região controlada por Clevitos, um dos 4 senhores das bestas negras. Isso significa que não há como uma pessoa comum ter obtido ou sequer chegado perto do lugar. Ele está ciente de que o reino de Hyden recentemente enviou um grupo de heróis para lutar contra Clevitus, mas de acordo com relatórios, todos foram derrotados. Vroco também se lembra de que entre eles havia uma mulher parecida com Alicia. Ele nota como Clevitus devastou Hyden após o fracasso dos heróis, causando uma imensa tragédia para o seu povo. No entanto, para o grupo Bandit do Corvo, essa reviravolta foi o desfecho mais favorável que eles poderiam ter desejado. Vroco saca uma espada vermelha, deixando Alicia chocada. Ela não consegue acreditar que alguém como ele empunha uma espada de hidrita de mana. Ele se gaba de como estas espadas, forjada a partir desse metal raro, concede imenso poder aos seus usuários. No entanto, ele admite que nunca experimentou esse surto de força em si mesmo porque a que ele possui é falsa. Apenas membros da família real podem criar espadas mágicas verdadeiras. Vroco explica a Alicia que o grupo de bandidos deles lida principalmente com 2 tipos de comércio: escravos e espadas mágicas falsificadas, já que a maioria das pessoas não consegue distinguir as falsificações das verdadeiras. Ele menciona os boatos que afirmam que toda a família real foi exterminada por Clevitus. Se esse for o caso, ele acrescenta, o valor das espadas mágicas genuínas vai disparar incrivelmente rápido.
Ele afirmou que as 13 regalias feitas pessoalmente pelo rei antes de sua morte valeriam uma fortuna, embora se acreditasse que foram perdidas durante a batalha com Clevitos. Vroco está confiante de que, com Alicia agora sob seu controle, ele pode rastreá-los e vendê-los para obter um grande lucro. Ele ordena que os dois façam ela guiá-los até a regalia pela manhã. Depois disso, eles podem fazer o que quiserem com ela. Enquanto isso, Clegane está trabalhando como servo de taverna. Nel está ocupado alimentando Luna, então ele fica longe de problemas até que um bandido chega, gritando para Nel trazer mais cerveja. Ela coloca Luna no chão e obedece, mas apesar de sua obediência, o bandido ainda ataca, chutando-a nas costas. Em seguida, outro bandido grita para Clegane trazer-lhe um pouco de carne. Clegane atende sem hesitar, servindo a carne sem uma palavra de protesto. Os bandidos ficam surpresos com a obediência dele, convencidos de que ele será um excelente escravo. No entanto, Carm continua inquieto. Há algo nele que parece estranho. O chifre na cabeça dele levou-o a acreditar que ele poderia ter sangue Ordite, mas a pele dele é clara demais para isso e seus olhos sem emoção não correspondem aos de um garoto normal. Enquanto isso, Nel está carregando a cerveja silenciosamente quando um dos bandidos a tropeça deliberadamente. Ela tropeça, derramando toda a cerveja no chão. Os bandidos imediatamente a culpam, usando isso como desculpa para arrastá-la para fora para a punição. Eles sentem um prazer cruel em seu sofrimento, e depois de espancá-la sem piedade, simplesmente vão embora como se nada tivesse acontecido, voltando à rotina habitual. Naquele momento, as sombras de Clegane consomem os corpos dos bandidos, não deixando nenhum rastro para trás. Em seguida, ele procura Nel e pede sua ajuda. Luna está com fome e precisa de leite. Confusa, Nel concorda em alimentar a criança. Enquanto Luna se alimenta, Clegane aproveita para questionar Nel. Ele quer descobrir quem ela é e por que se aliou aos bandidos. Nel começa a contar sua história. Ela nasceu em um campo de escravos e nunca conheceu seu pai, mas se lembra vividamente de sua mãe. A vida nunca foi fácil para eles, e pelo que Nel se lembra, os bandidos abusavam constantemente de sua mãe. Apesar de tudo, sua mãe suportou todo o sofrimento apenas para proteger Nel. Mas quando Nel tinha cerca de 12 anos, sua mãe desapareceu de repente. Nel não sabe se ela morreu ou de alguma forma conseguiu escapar. No entanto, após o desaparecimento de sua mãe, os bandidos direcionaram sua crueldade para Nel, atormentando-a por diversão. Por causa dos abusos, ela perdeu a maioria de seus dentes e só consegue ouvir de um ouvido. Sua situação melhorou um pouco quando Carm a colocou sob sua proteção. Depois disso, os bandidos não a sujeitaram mais aos seus jogos perversos. Agora ela até tem um propósito, produzindo leite suficiente para alimentar bebês famintos. Clegane acha a história de Nel interessante, mas com base no que Alicia lhe disse, uma mulher só pode produzir leite se tiver tido um filho. Então ele pergunta a Nel onde está o bebê dela. O rosto de Nel escurece enquanto ela explica silenciosamente que não tem um. Seu bebê nasceu morto. Quando Carm lhe deu a notícia pela primeira vez, Nel afundou em desespero, e na época, desejou genuinamente morrer. Mas na manhã seguinte, quando ela acordou, encontrou um bebê aleatório mamando dela. Percebendo que a criança morreria de fome sem ajuda, ela o deixou beber o quanto precisasse. Depois disso, mais bebês foram trazidos até ela para serem alimentados, e foi assim que ela acabou se tornando a ama de leite da vila. Então, mesmo que sua vida não tenha sido nada fácil, ela está determinada a fazer o seu melhor para garantir que os bebês que dependem de seu leite sejam cuidados e felizes. Clegane ouviu tudo o que precisava, então agradece a Nel por compartilhar sua história e a convida para se juntar a ele. Ele quer que ela seja a ama de leite de Luna. Mesmo que ele geralmente desconfie dos humanos, ele sente a bondade de Nel e confia nela. Nel aprecia a oferta e diz que significa muito para ela, mas ela não acredita que Clegane possa realmente deixar este lugar. Afinal, ele é um escravo assim como ela é, então ela recusa gentilmente a oferta dele. Ao mesmo tempo, alguns dos bandidos estão guiando Alicia por uma ponte. Quando ela percebe que estão levando-a em direção a um poço de mina inundado, um sentimento de pavor a invade. No fundo da mina, ela vê um homem se aproximando do cais segurando um gancho. Os bandidos começam a rir, totalmente cientes do que vem a seguir. Mesmo sendo obviamente uma armadilha, o homem decide prosseguir assim mesmo. Os bandidos juraram que libertariam ele e sua esposa se ele recuperasse o tesouro das profundezas do lago. Ele mergulha e começa a nadar para baixo. Alicia grita para ele sair, avisando que a mina está infestada de monstros. Segundos depois, os monstros saltam da água com um homem preso em suas mandíbulas e o despedaçam bem na frente de sua esposa. Alicia está horrorizada com a cena horrível que acabou de ver, mas os bandidos estão se divertindo, claramente entretidos pela morte brutal do homem. Essas criaturas aquáticas são conhecidas como arvenses e apareceram pela primeira vez durante a grande inundação, 300 anos atrás. Agora estão presas nas profundezas inundadas dessas minas. Mesmo Corduar, o maior herói de sua era, não tinha chance contra eles, e isso foi na época em que ainda havia um terreno firme para lutar.
Agora que toda a mina está submersa, derrotar os arvenses é quase impossível. A espada mágica, uma vez empunhada pelo herói, era conhecida como String Splitter. Alicia acha que esse é o tesouro que os bandidos ordenaram que aquele homem fosse buscar, mas apesar de oferecerem liberdade em troca de arriscar a vida, eles nunca realmente pretendiam deixá-lo viver, mesmo que ele conseguisse voltar vivo. Ela os xinga de canalhas, mas os bandidos lembram-na que seus pulsos estão amarrados, pesados pesos de aço em suas pernas e presa em uma ponte alta no ar. Ela não está em posição de insultá-los. Ainda pior, mais bandidos estão ansiosos esperando sua vez de torturá-la durante a noite, especialmente Fito, que está ansioso para ouvi-la gritar. Diante de opções limitadas, Alicia esperava evitar usar a maldição de Clevitus, mas agora não vê alternativa. Rapidamente, ela desloca o ombro, torce os braços sobre a cabeça e bate a cabeça de Fito entre as algemas, forçando-o a cortar a corda da ponte com sua faca. O impacto faz com que ambos caiam no chão da mina abaixo, e no momento em que atingem o solo, ambos morrem. Quando os bandidos veem o cadáver de Alicia abaixo, eles começam a entrar em pânico. Eles precisavam dela viva para guiá-los até as 13 regalias perdidas. Enquanto isso, nas profundezas da caverna, Alicia desperta, mantida viva apenas pela maldição de imortalidade que Clevitus lançou sobre ela. Embora a maldição a impeça de morrer, ela não cura suas feridas. Agora, quebrada e sangrando, ela está completamente paralisada, indefesa. Cada osso em seu corpo está quebrado, e com tanto sangue perdido, escapar é impossível sozinha. Pior ainda, se os bandidos descobrirem que ela ainda está viva, ela estará em ainda mais perigo. Ela começa a lutar, tentando se mover, até que o sangue que escorre de seu corpo flutue no ar, e de repente, Clevitus se materialize diante dela. Alicia fica impressionada ao vê-lo em uma forma tão pequena, mas ele explica que é porque está usando a magia de sangue dentro dela para se manifestar. Esse mesmo sangue mágico é o que mantém seu corpo imortal vivo. Se ela perder todo ele, morrerá de vez. No entanto, Clevitus a assegura que enquanto ela for valiosa para ele, ele reabastecerá todo o sangue em seu corpo. Quando isso acontecer, ela deve eventualmente se recuperar dos ferimentos. Alicia fica aliviada ao ouvir isso, mas logo percebe que Clevitus ainda não começou a curá-la. Curiosa, ela pergunta o que está o impedindo. Clevitus responde que vai começar, mas primeiro tem algo a perguntar a ela. Ele explica que recentemente encontrou alguém ideal para servir como ama de leite de Luna. Apesar de ser um demônio, ele podia ver claramente que Nel estava sendo maltratada aqui. Então ele lhe deu uma oportunidade de sair e começar uma vida melhor cuidando de Luna. No entanto, Nel recusou categoricamente. Clevitus pergunta a Alicia se ela tem alguma ideia de por que Nel rejeitaria uma oferta tão boa. Do ponto de vista de Alicia, é provável que seja porque Nel o vê como um escravo que não poderia cumprir sua palavra. Grupos como esses bandidos não simplesmente deixam as pessoas irem embora, e aqueles que conseguem fugir geralmente acabam sendo caçados. Tendo crescido nesse tipo de ambiente, Nel provavelmente acredita que a verdadeira liberdade está completamente fora de alcance para ela. Clevitus pergunta se há alguma maneira de consertar a situação, e Alicia acredita que a solução mais simples seria eliminar todos os bandidos no acampamento. Se ninguém ficar para perseguir Nel, ela estaria muito mais propensa a aceitar a oferta de Clevitus. Alicia acrescenta que, dado o quão poderoso ele é, não deveria ser problema para ele acabar com todo o grupo sozinho. Mas Clevitus recusa, dizendo que não pode correr esse risco. Se alguém souber que ele deixou a montanha, outros podem ver isso como uma oportunidade de invadir seu território enquanto ele está fora. Em vez disso, ele quer que Alicia cuide disso, apontando que seria completamente natural para uma heroína como ela acabar com um grupo de bandidos. Alicia começa a objetar, mas Clevitus a interrompe e diz para ela apenas fazer isso, então imediatamente a enche de sangue para curar seu corpo. Os bandidos eventualmente descem às profundezas da mina em busca do corpo de Alicia. No entanto, quando a encontram, ficam apavorados ao ver seu corpo retorcido de maneiras antinaturais e grotescas, enquanto cada osso quebrado se realinha e sua carne se reconstrói. Ela está tomada por uma dor insuportável. No entanto, quando a transformação está completa, ela está totalmente curada. Os bandidos não conseguem compreender como ela sobreviveu a uma queda tão mortal, mas o foco deles permanece em forçá-la a levá-los às 13 insígnias. Eles sabem que ela é uma heroína, então permanecem cautelosos, mas acreditam que sobrecarregá-la será suficiente. Mas um bandido impaciente avança, atacando Alicia com uma facada no ombro. Alicia segura seu braço, dá um soco no rosto dele e então pega sua espada e tapa-olho. Ela odeia ser levada à violência, mas esses bandidos são irredimíveis, não deixando outra escolha a não ser acabar com eles. Com Alicia lidando com os bandidos, a única tarefa de Clem agora é encontrar Nel e fazê-la acreditar que fugir deste lugar é realmente possível. Enquanto isso, Nel volta para a taverna onde Carme estava ansiosamente esperando por ela.
Ela está extremamente preocupada. Ela não aguenta ver a Nell sendo constantemente maltratada e espancada. Mas quando se trata dos bandidos, não há nada que ela possa fazer para detê-los. Nell é realmente grata pela bondade de Carm, mas ainda há muito a fazer. Carm pede a ela para começar lavando as louças. Ela então observa que Nell parece incomumente animada, apesar de seus ferimentos. Então ela pergunta se algo aconteceu. Nell hesita em chamar isso de algo bom, mas confessa que isso de fato animou seu espírito. Nell questiona Carm sobre o mundo exterior, o que surpreende Carm, já que Nell nunca mostrou curiosidade assim antes. Carm se pergunta por que ela está perguntando, então Nell esclarece que, ao contrário de Carm, que foi levada ao acampamento, ela nasceu lá e nunca viu o exterior. Ela supõe que Carm deve ter algum conhecimento sobre isso. Carm admite que tem consciência do mundo exterior, mas não tem muitas lembranças boas dele. Como a maioria das mulheres trazidas aqui, ela ou perdeu sua casa ou nunca teve uma, então não é algo que elas discutem muito. Ela então pergunta a Nell por que ela está de repente tão interessada no exterior. Nell responde dizendo que alguém perguntou se ela queria ir embora. Carm dá um tapa forte em Nell por ousar dizer algo assim, especialmente com bandidos ainda por toda parte. Os bandidos os veem como nada mais do que escravos descartáveis, úteis apenas até que não sejam mais. É por isso que todas as mulheres tiveram que se unir e proteger umas às outras. Se Nell quiser sobreviver aqui, ela não pode sair por aí dizendo coisas assim. Bem na hora, Vroco entra tendo ouvido tudo. Carm fica muito ansioso, sem saber o que ele pode fazer. Ela pergunta a ele por que está lá, já que ele quase nunca visita a taverna. Mas Vroco apenas diz que ouviu falar de um bebê e queria ver por si mesmo. Carm então se vira para Nell e pede para ela dizer a Vroco onde está o bebê. Nell diz que da última vez que viu Luna, ela estava nos estábulos. Vroco diz que irá verificar por conta própria, mas antes de sair, ele diz a Nell para ir com ele. O tom em sua voz deixa imediatamente claro para Carm que isso não é um bom sinal. Ela tenta intervir, mas não tem poder neste lugar, então realmente não há nada que ela possa fazer. Enquanto isso, Nell não faz ideia do que está por vir. Depois que Vroco leva Nell embora, Carm bate com as mãos na mesa de frustração, furiosa porque Nell era a única por perto que poderia cuidar dos bebês. Mas Vroco claramente não se importa com nada disso. Carm tenta se convencer de que não havia nada que ela pudesse ter feito, que Nell trouxe isso para si mesma ao mencionar sair na frente de Vroco. Mas no fundo, ela ainda se sente péssima sobre o que vai acontecer com ela. Certo, então Clem aparece com Luna nos braços, pegando Carm de surpresa, já que ela não o ouviu entrar. Ela rapidamente supõe que ele está ali apenas para alimentar Luna. Com o coração pesado, ela informa que Nell se foi e provavelmente não voltará. Carm não está feliz com isso, mas infelizmente é assim que as coisas funcionam por aqui. Clem não entende o que Carm quer dizer com isso, então ele exige uma explicação. E um olhar nos olhos de Clem diz a Carm que ele está muito sério em garantir que Nell esteja bem. Enquanto isso, Vroco leva Nell por uma escada antiga, e Nell fica maravilhada, porque apesar de ter vivido toda a sua vida neste acampamento, ela nunca viu este lugar antes. Vroco explica que esta área foi um dia parte de uma enorme mina de minério mágico, e que os minérios mágicos têm inúmeros usos. Por exemplo, a lâmpada que ele está segurando funciona combinando minérios mágicos triturados com óleo de inseto para criar uma chama. Ele continua dizendo que antes de se tornar um bandido, ele passou muito tempo estudando como os minérios mágicos poderiam ser usados, especialmente como eles reagem quando misturados com diferentes líquidos para produzir efeitos únicos. Nesse momento, Nell tropeçou em um crânio no chão e ela acha que isso pode não ser bom. Vroco apaga as luzes e Nell começa a entrar em pânico porque este lugar está completamente escuro, então ela não consegue ver nada aqui. Ela implora a Vroco para acender as luzes, e Vroco atende. Mas quando Nell pode ver novamente, ela fica horrorizada ao encontrar o monstro de estimação de Vroco parado atrás dela. Uma parte-chave da pesquisa de Vroco envolvia a criação de misturas especiais para controlar demônios como sua mascote Beth. Essa habilidade é o que o ajudou a assumir como líder do acampamento de bandidos. Mas como líder, ele não pode se dar ao luxo de mostrar misericórdia para alguém como a Nell depois que ela falou abertamente sobre escapar. Por isso, ele decidiu que a Beth deve executá-la. Quando a Nell compreende totalmente o que está acontecendo, ela começa a entrar em pânico. Em uma tentativa desesperada de fugir, ela sai correndo, mas Vroco rapidamente ordena que Beth a devore. Beth imediatamente a persegue. Enquanto Nell tropeça para frente, lutando para escapar, sua mente volta à oferta de Clem, e ela se arrepende profundamente de não tê-la aceitado, se perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes. Nesse instante, ela vê Clem segurando Luna do outro lado do túnel e o último pensamento que lhe passa pela cabeça é o quanto lamenta não poder cuidar mais de Luna. Naquele instante, Clem é engolido por Beth e desaparece por completo. Então ela se foi. Luna começa a chorar diante da cena horrível, mas Clem calmamente diz a ela que é assim que o mundo funciona.
Monstros precisam comer e ele não pode culpá-lo por seguir sua natureza. Se alguém é culpado, é ele por não chegar a tempo de salvar Nell. Ele está frustrado por perder alguém tão valioso quanto ela, mas neste ponto não há nada que ele possa fazer. Clem então foca em Vroco, intrigado pelo fato de um troll orgulhoso da Floresta Ocidental se curvar a alguém como ele. Vroco, por outro lado, pensa que Clem deve estar fora de si para lançar insultos em um momento como este. Ele não faz ideia de como Clem conseguiu aparecer, mas no final ele acha que não faz diferença. Ele manda Beth comer Clem também, mas para sua surpresa ela não se mexe. Confuso, ele olha para ela para entender o porquê e fica surpreso ao ver que Beth parece completamente apavorada. Ele nunca a viu tão assustada antes e, estranhamente, ela nem chega perto de Clem. Ela estava completamente aterrorizada, tanto que vomita Nell reflexivamente. No entanto, Nell está encharcada de ácido gástrico e perdeu um braço e uma perna, deixando-a em péssimo estado. Embora ela esteja seriamente mutilada, ainda está viva, então Clem usa suas habilidades para neutralizar o ácido. Depois, ele coloca Luna gentilmente ao lado de Nell para que ela possa oferecer conforto nos últimos momentos de Nell. Clem então usa uma de suas sombras para carregar Luna e Nell, enquanto Vroco não está olhando. E quando ele se vira para encarar Clem, Vroco fica chocado ao ver que os outros dois desapareceram. Ele acha que Clem deve ter feito isso usando algum tipo de magia, mas Clem não faz ideia do que é magia. Vroco acredita que Clem está apenas fingindo não entender, já que magia é a única explicação possível para tudo o que ele fez. Em termos simples, magia envolve usar pedras mágicas e certos ingredientes para produzir efeitos sobrenaturais. Por exemplo, a droga escondida no casaco de Vroco foi criada a partir de arcanazite, certas ervas e larvas de uma mosca parasita. Em resumo, ela reduz qualquer um que não seja ele a completa idiotice. Depois de usar a substância em Beth, ela ficou totalmente obediente a ele. Vroco despeja a droga no fogo, liberando uma nuvem de vapor no momento em que Beth a inala. Ela perde o controle e avança sobre Clem em uma fúria frenética. O corpo de Clem é arremessado como se não fosse nada, incapaz de lutar adequadamente já que ele não consegue acessar muito do seu poder em forma humana. Enquanto Clem é lançado pelo ar, tudo o que ele consegue pensar é em como está furioso por Alicia nunca ter mencionado nada sobre magia. Enquanto isso, Alicia ainda está no meio da batalha contra os bandidos, tendo já derrotado uma dúzia deles, mas ainda restam muitos e a espada que ela pegou de um dos bandidos já quebrou. Se ela planeja matar cada um deles, vai precisar de uma arma mais forte. Pensando nisso, ela sai correndo da caverna. Ainda há cerca de 50 bandidos restantes, e mesmo com seu corpo imortal, o cansaço ainda é uma ameaça. Se ela se esgotar antes de derrotá-los, ela está perdida. Alicia finalmente chega à água apenas para encontrar os monstros à espreita na superfície, prontos para devorá-la se ela mergulhar. Então, em vez disso, ela sobe até o topo do andaime planejando atrair os bandidos atrás dela. Assim que o suficiente deles a seguiu, ela corta as cordas de suporte, fazendo com que a maioria deles caia na água abaixo. Com tantos corpos na água, os monstros enlouquecem, despedaçando os bandidos um por um em um banquete sangrento. Enquanto isso, Alicia consegue passar despercebida escondendo-se dentro de um barril. Como ela não precisa se preocupar em se afogar, ela apenas se deixa afundar nas profundezas do lago onde a lendária espada aguarda. Ainda assim, à medida que o barril afunda mais no lago, segurar a respiração até chegar ao fundo prova ser muito mais difícil do que ela esperava. Alicia rapidamente começa a sentir a dor intensa e a pressão para a qual ela se preparou mentalmente antes de mergulhar. A força esmagadora entorpece seus sentidos e a falta de oxigênio faz seu corpo inteiro latejar de desconforto. Embora ela saiba que não vai morrer mesmo se sufocar, é preciso uma enorme força de vontade para resistir ao instinto do corpo de nadar de volta à superfície. Após vários minutos, ela finalmente chega ao fundo e cai para fora do barril. De longe, Alicia avista o brilho vermelho da espada mágica e instintivamente nada em direção a ela, mesmo que seu corpo pareça insuportavelmente pesado e difícil de mover. Ela está totalmente ciente de que reivindicar a espada lhe concederá um poder imenso, suficiente para tornar o retorno à superfície sem esforço. Mas quando ela está prestes a pegar a espada, um olho vermelho enorme se abre diante dela. Só então Alicia entende que ela não está no fundo, mas nas costas de uma criatura enorme que percebeu sua presença. A colossal besta começa a se levantar, desencadeando uma corrente poderosa que a impulsiona para trás. Nesse momento, Alicia percebe que este monstro é a verdadeira razão pela qual o lendário herói foi derrotado neste lugar. Ainda assim, Alicia rapidamente se concentra na espada e tenta novamente apanhá-la. Mas antes que ela consiga alcançá-la completamente, a criatura gigantesca abre a boca e a atrai com uma forte sucção. Ela não consegue lutar contra a corrente, mas no último segundo consegue agarrar a espada.
Assim que a besta a devora, seu braço fica preso entre as mandíbulas da criatura. Mas então ela se lembra das palavras de seu pai. Ele uma vez lhe disse que ela tinha mais potencial do que qualquer um para despertar o poder da lendária espada, e isso a tornava uma heroína verdadeiramente notável. Usando cada gota de sua força, Alicia quebra a mandíbula do monstro. Uma vez livre, ela encara a fera canalizando todo o poder da espada encantada. Ela então rapidamente balança a espada. De acordo com Alicia, a espada tem a habilidade de cortar a água como manteiga. Se você balançar horizontalmente, ele irá te impulsionar para frente quase como um peixe em movimento, tornando-o a arma ideal para combate subaquático. Alicia está sendo perseguida por um monstro colossal e mal pode acreditar que uma criatura tão massiva exista. Ela suspeita que deve ser uma das antigas bestas sombrias, criaturas lendárias que vivem há milênios. Esses seres normalmente hibernam por séculos nas regiões mais remotas do continente. No entanto, este foi despertado de seu longo descanso quando humanos tentaram minerar Arcana City. Enquanto esses pensamentos passam por sua mente, Alicia se aproxima da superfície, mas os arvenses também a avistam. Ela sabe que sem ar não terá a menor chance na luta que está por vir. No entanto, os arvenses já estão posicionados acima esperando. Com um poderoso golpe de sua espada, ela se lança para cima, cortando um dos monstros e emergindo da água. Os bandidos reconheceram a espada lendária em sua mão, mas ainda assim se preparam para atacar, determinados a reivindicar a regalia a qualquer custo. Mas antes que eles possam agir, a enorme besta emerge do lago, seus tentáculos agitando-se e devorando todos os bandidos em seu caminho. Usando o poder da espada, Alicia corta os tentáculos da criatura, mas ela sabe que não é páreo para a besta sozinha. Percebendo isso, ela opta por deixar o monstro lidar com os bandidos e se vira para ir embora. No entanto, antes que ela possa ir embora, os bandidos a chamam em desespero, suplicando por suas vidas e prometendo obedecer a todos os seus comandos se ela o salvar. Mas Alicia sabe muito bem que esses canalhas atrairiam ou qualquer outra pessoa no momento em que tivessem a chance. Então ela ignora seus apelos e continua seu caminho, deixando a enorme criatura terminar o trabalho. Como heroína, Alicia se sente desconfortável em deixar uma besta tão catastrófica viva. Mas ela se tranquiliza, pois sendo do tipo água, provavelmente não irá além do lago. Além disso, ela completou sua missão eliminando todo o grupo de bandidos, assim como Clevitos instruiu. Pelo que ela sabe, seu trabalho aqui está feito, então, de repente, Alicia ouve a voz de Clem e olha ao redor para encontrá-lo. Mas ele rapidamente explica que estão se comunicando por telepatia. Ele admite que não consegue ver tudo claramente, mas, julgando pela quantidade de sangue espalhada, ele está confiante de que ela completou a missão. Alicia imediatamente começa a gritar com ele, furiosa por ele não ter ajudado quando estava óbvio o quanto ela estava lutando. Clem se desculpa, explicando que estava ocupado com seus próprios problemas, o que choca Alicia. Ela nunca imaginou que o poderoso Senhor das Feras das Trevas poderia ter dificuldades com qualquer coisa. Mas Clem admite que está enfrentando uma técnica desconhecida e que sua forma humana é muito mais frágil do que ele esperava. Clem a acusa de esconder a verdade sobre a magia dele e avisa que, uma vez que ela retornar, enfrentará o castigo dele. Mesmo assim, ele tranquiliza Alicia de que já derrubou o animal de estimação do Vroco. Ao mesmo tempo, Vroco foge aterrorizado, impressionado que Clem, um mago aparentemente incrível, obliterou seu troll com um único golpe. De repente, ele se depara com o corpo sem vida de Nell com Luna sentada ao lado. A visão da criança desperta uma ideia. Talvez ainda haja uma maneira de reverter a situação, mesmo agora. Enquanto isso, Alicia corre até Clem após receber suas ordens e imediatamente percebe algo estranho sobre a fumaça peculiar pairando no ar. Clem nota a espada que ela carrega, mas quando ele a pede, Alicia recusa, dizendo que passou por muito para obtê-la. Clem não insiste mais e explica que a fumaça interfere nos sentidos da besta das trevas, por isso ele está tendo dificuldades para localizar Luna. Clem considera voltar à sua forma verdadeira para dispersar a fumaça, mas está preocupado que fazer isso possa causar o colapso da caverna. Em vez disso, ele se volta para Alicia e diz a ela para cuidar da situação, argumentando que ela entende como a magia funciona. Alicia responde que não é qualquer um que pode usar magia. Isso requer extrair o poder oculto dentro da Arcanazita, algo que apenas certas pessoas são capazes de fazer. Alicia admite que, apesar de saber um pouco de magia, ela não consegue realmente usá-la, e Clem está genuinamente chocado com o quão incompetente ela é como heroína. Alicia acusa-o de matar os outros heróis, insistindo que alguns deles eram habilidosos em magia. Mas Clem não presta atenção e começa a se afastar. Alicia então pergunta o que ele fará se Vroco já tiver matado a Luna. Clem responde que se isso acontecer, ele perderá todo o interesse no mundo humano, implicando que ele acabaria com a humanidade. Determinada a evitar isso, Alicia decide localizar Luna rapidamente para salvar a humanidade.
Enquanto caminham juntos pela caverna, Alicia e Clem avistam um rastro de sangue. Ela pergunta se Nell estava sangrando e ele confirma. Alicia sugere que ou Nell está se arrastando ou alguém está a arrastá-la. Mas de qualquer forma, ela não poderia ter ido longe. Eles precisam se apressar. Enquanto isso, Nell ainda está viva e agarrada à capa de Vroco para impedi-lo de fugir com Luna. Frustrado com a determinação inflexível de Nell em proteger Luna, Vroco quer saber até onde ela está disposta a ir e insiste que o garoto é o único que ele quer. Anteriormente, Vroco encontrou Luna e Nell deitados no chão. Quando ele tentou se aproximar, Luna afastou sua mão. No momento em que Luna começou a chorar, a lâmpada que ele segurava de repente explodiu. Foi então que Vroco percebeu que Luna era um Idiniano de sangue puro, prova de que ele pertencia à família real e possuía habilidades mágicas. Entendendo que Luna poderia ser valioso, ele decide levá-lo, mas Nell teimosamente se agarra às suas roupas. Frustrado, ele ameaça cortar os pulsos de Nell e abandoná-la. Naquele momento, Alicia chega e intervém. Chocado ao vê-la viva, Vroco exige saber o que aconteceu com os bandidos que ele enviou para matá-la. Alicia friamente responde que eles acabaram como comida para bestas sombrias. Nesse instante, Clem intervém e avisa Vroco sobre a punição que o aguarda. Percebendo que Luna é sua única saída, Vroco pressiona sua espada contra as mãos de Luna, ameaçando cortar seus dedos se eles chegarem mais perto. Clem permanece indiferente, confiante de que pode regenerar os dedos de Luna, mas Alicia o interrompe, argumentando que mesmo que os dedos cresçam novamente, Luna sentiria uma dor insuportável, algo que ela se recusa a permitir. Alicia diz a Vroco que está disposta a negociar, revelando que tem a insígnia que ele procura. Vroco fica surpreso quando vê a arma. Alicia então lança a espada na parede e dá a ele uma escolha: soltar Luna e usar as duas mãos para pegar a espada, ou segurar Luna e ir embora sem ela. No entanto, Vroco apenas ri, convencido de que nenhum herói jamais escolheria uma mera criança em vez de uma poderosa arma mágica. Agora totalmente certo de que Luna tem sangue real, ele começa a repensar sua abordagem. Ele então declara que só liberará Luna se eles lhe derem a localização dos restantes 13 regalias. Alicia hesita em revelar a localização, mas Clem descarta suas preocupações, insistindo que não tem interesse nas espadas e que ela deve simplesmente divulgá-la. Relutantemente, Alicia explica que as 13 espadas regalia estão no fundo do cânion na Montanha Luna, o mesmo lugar onde Clevités matou os heróis, um local que nem mesmo Vroco consegue alcançar apesar de seu poder. Vroco não fica satisfeito com a informação sobre a localização das regalias, então decide levar Luna com ele de qualquer forma. Ele puxa um pó mágico de invisibilidade, espalha sobre si mesmo e diz que vai pegar as espadas para ele. Em seguida, ele dá uma leve batida na testa de Luna, fazendo-o chorar e desaparece da vista. Confiante de que Alicia e Clem não podem mais vê-lo, ele começa a se afastar. Mas de repente, Alicia aparece bem na frente dele e o corta ao meio. Vroco fica chocado, incapaz de compreender como ela conseguiu encontrá-lo. Ela explica que mesmo que ele tenha se tornado invisível e silenciado sua própria presença, ela ainda podia ouvir os gritos de Luna. Clem pega a Luna e gentilmente limpa o pó do corpo dele enquanto se prepara para sair. Alicia então pergunta o que ele planeja fazer com Nell, mas Clem diz que não tem intenção de fazer nada, o corpo dela está muito danificado. Embora Clem ainda pudesse curá-la, isso exigiria muito esforço e ele não acredita que Nell valha a pena. Alicia acredita que Nell foi quem protegeu Luna até o fim e é graças a ela que chegaram a tempo antes que Vroco pudesse escapar. Clem lembra que seu sangue mágico só pode ser usado em uma pessoa de cada vez. Se ele usar isso para salvar Nell, pode significar que Alicia morrerá. Mas Alicia não se importa se morrer de novo, contanto que Clem salve Nell. Como heroína, seu propósito é salvar os outros. Alicia se lembra de seu pai dizendo algo semelhante quando era mais jovem. Clem retira o sangue dela e transfunde no corpo de Nell. Logo depois, Nell acorda. Surpresa por estar viva, ela pergunta a Clem se ele a salvou, mas ele nega, explicando que foi Alicia quem escolheu ajudar. Se Nell quiser expressar gratidão, ela deve agradecer a Alicia. Clem comenta que apesar da força de Alicia, ela ainda é humana. No entanto, agora que ele devolveu seu mana, ela deve recobrar a consciência em breve. Momentos depois, Alicia abre os olhos e instintivamente pega sua espada, aliviada ao encontrá-la ainda ao seu lado. Clem então informa a Nell que ela renasceu com um novo nome, Nelhu. Ele confia Luna aos cuidados dela, dizendo que agora ela vai acompanhá-los, e desta vez, Nell concorda com entusiasmo com sua oferta. Na manhã seguinte, Clem e Alicia se encontram em uma cidade local, onde ele então pega a espada de Alicia e diz que está confiscando-a porque chama um pouco demais a atenção.
Clem não quer chamar a atenção desnecessária para eles, então ele deixa cair e afunda no chão enquanto Alicia reclama sobre isso. Ele diz para ela ficar feliz por ele não estar jogando fora afinal. Nelu retorna com uma carga enorme nas costas e informa a ambos que conseguiu tudo o que vão precisar para a jornada. Ela até conseguiu encontrar algumas roupas realmente fofas para o bebê Luna. Alicia diz a ela que fez um bom trabalho, mas o que ela acha mais preocupante é o fato de Nelu estar carregando todas aquelas coisas pesadas de uma vez com facilidade. Nelu diz a ela que está tudo bem e que seu corpo se sente realmente leve mesmo enquanto ela está carregando os suprimentos. Alicia ouve isso e fica sem palavras. Ela se lembra que Nelu perdeu uma grande parte de seu corpo, então ela fica imaginando se Clem acabou dando a ela as partes do corpo de um bandido fisiculturista. Alicia estava morta na época, então ela não viu como Clem arrumou o corpo de Nelu. Nesse ponto, Nelu está de tão bom humor que até se oferece para carregar a espada e a armadura de Alicia. É tão fofo que ela está apenas tentando ser útil. No entanto, Alicia diz a ela que infelizmente ela não tem mais uma espada ou qualquer armadura. Nelu diz para ela que isso não é grande coisa porque ela se lembra de Vroco dizendo uma vez que ele guarda todas as suas boas espadas em sua escrivaninha. Alicia ouve isso e fica animada na hora. Ela sabe exatamente a que escrivaninha Nelu está se referindo. Ela então se vira para perguntar a Clem se pode ficar com a espada. Clem percebe que ela é praticamente inútil para ele sem uma espada de qualquer maneira, então ele a deixa ficar com ela. E depois disso, Alicia corre feliz para a casa de madeira em busca da espada. Enquanto ela procura a espada, Clem e Nelu dão um passeio pela área. Desde que os escravos fugiram, toda a região ficou vazia, então Clem pergunta a ela se vai sentir falta deste lugar. Acontece que Nelu realmente não tem boas memórias deste lugar, mesmo que tenha vivido a maior parte de sua infância aqui. Ainda assim, ver o lugar vazio a deixa meio triste, se ao menos ela pudesse ter se despedido de Carme enquanto teve a chance. Nesse momento, a cena emocionante é interrompida quando um cara de cabelo curto aparece de repente e se prepara para desferir um ataque poderoso neles. Enquanto isso, Alicia está invadindo o escritório de Vroco procurando pela espada. Ela realmente espera que ninguém tenha vindo roubá-la no meio de todo esse caos. Seu dia só melhora quando ela encontra uma bolsa cheia de dinheiro. Ela imediatamente coloca no bolso, mas as coisas tomam um rumo estranho quando ela encontra uma armadura de couro feminina na gaveta dele. Isso faz Alicia estremecer de nojo enquanto ela imagina se o velho era apenas um pervertido ou se ele apenas a usava para brincadeiras de interpretação com a esposa. Ela realmente espera que não seja o caso, então ela coloca a armadura decidindo levá-la. Mesmo que ela não possa morrer, ainda pode se machucar, e a armadura ajudaria a prevenir isso. Ela continua a vasculhar a gaveta dele até encontrar a espada. Ela a empunha, e fica imediatamente impressionada com o quão leve e equilibrada é. Mas seu momento de alegria é interrompido quando Clem atravessa a parede voando. Depois de se sentar, ele reclama sobre seu corpo minúsculo por ser leve e frágil. O cara de cabelo curto desce do telhado e fica surpreso ao ver que Clem tem companhia. Alicia olha para ele e percebe que ele é realmente forte. Ele se aproxima dela e tenta dar um chute rápido, mas Alicia o desvia a tempo. Ele salta para trás e a elogia por ser rápida o suficiente para desviar do chute dele. Em seguida, ele salta no ar e acerta Alicia com vários golpes no ar, cada ataque mais poderoso que o anterior. No entanto, Alicia ainda consegue usar sua nova espada para bloquear cada ataque. O cara então salta para trás e usa sua magia de vento para lançar Alicia pelos ares. Nelu e Alicia ofegam ao vê-la explodir para fora da cabine. Alicia cai no chão com força, mas consegue se levantar rapidamente. Está claro que ela está lutando para acompanhar, então o cara diz a ela que ele não está aqui por ela. Ele está aqui apenas por Luna, então ele estará disposto a deixá-la sair dessa se ela quiser. Mas pelo jeito, Alicia não mostra sinais de recuar. Ela precisa calcular seu próximo ataque com cuidado. Se isso não funcionar, ela terá que recorrer à sua técnica de divisão de fluxo. Os olhos dela ficam completamente brancos enquanto ela puxa sua espada. Ela então avança em direção a ele e libera suas técnicas ocultas do dragão ascendente. Mas pouco antes de cortar sua garganta, Clem a para manipulando seu sangue. Ele a soca no rosto e diz para ela parar. Depois explica que esse cara aqui provavelmente os atacou devido a um mal entendido. Ele então chama a atenção dela para o joelho dele. Se ele não tivesse parado Alicia no momento em que fez, só aquele chute teria rasgado o corpo dela. Dito isso, o cara explica abertamente que os atacou porque percebeu que Nelu tem o cheiro de um troll ocidental. Mas ela imediatamente responde, dizendo que isso provavelmente é porque ela foi engolida pelo monstro. Fora isso, o cara também ouviu que havia um homem pequeno entre eles que conseguia controlar o monstro. De volta à caverna, quando ele enfrentou o cadáver do monstro, seus braços e pernas estavam arrancados. Clem é claramente o pequeno entre eles, então o cara presume que ele é quem controlou e matou o monstro troll.
Clem ouve suas deduções, mas ainda não dá uma resposta clara. Em vez disso, ele primeiro diz a Nelu para levar Luna e esperar na entrada da vila. Depois que ela sai, Clem explica a Alicia que esse cara aqui é outro monstro sombrio. Ele assumiu forma humana, mas está claro que está escondendo algo mais. Alicia ouve isso e fica realmente surpresa. Mas o que a surpreende ainda mais é que o cara está sob o efeito de uma poderosa ilusão que impede até mesmo Clem de ver sua verdadeira forma. Acontece que há apenas um ser que pode usar ilusões tão poderosas, o Zafir dos Fantasmas. Nosso cara ali está chocado com a forma como Clem sabe de tudo isso. Ele pergunta quem ele é. Clem se apresenta dizendo que é um senhor das bestas negras tomando forma humana, assim como ele. O cara percebe que eles têm os mesmos objetivos em mente, então decide revelar sua verdadeira forma. Então ele se transforma em um falcão gigante com olhos brancos brilhantes. O nome dele é Gart, e ele é um servo do Lord Zafir, o Senhor das Bestas Negras do Oeste. Agora que Gart contou sua história, ele pede a Clem que prove ser uma besta negra também, mas Clem não quer passar pelo trabalho de transformar seu corpo inteiro. Então ele apenas mostra sua cauda. Isso deve ser suficiente para convencê-lo. Depois que Gart volta à forma humana, Alicia parece visivelmente paralisada de medo ao perceber que há duas bestas sombrias que se parecem e falam como humanos. Isso a faz se perguntar se há outros além de Clevitus. Houve algum sentido em todas as batalhas que os heróis lutaram? Clem lê a mente de Alicia e diz para ela se acalmar porque não há tantas bestas escuras que possam assumir forma humana e usar a fala humana. Além disso, as bestas escuras geralmente não gostam de se envolver com os humanos, então eles não têm nada com o que se preocupar. As bestas escuras olham com desdém para os humanos, eles até acham meio embaraçoso falar com eles. Esse fato é o motivo pelo qual Gart precisa de uma explicação de por que Clem está com uma heroína como Alicia. Heróis são os inimigos jurados das bestas negras, afinal de contas. Clem explica que Alicia é uma heroína, mas agora ela é sua serva. Ela até tem um feitiço que a faz obedecer, não importa o que aconteça. Clem planeja usá-la como guia em sua tentativa de aprender os modos dos humanos, nada mais e nada menos. Gart ouve isso e considera uma explicação bastante razoável, então ele aceita. Mas então ele olha para Clem com um olhar sério enquanto o avisa para não atrapalhar, senão ele matará seu servo. Clem diz que ele pode tentar, se quiser, mas não vai deixar isso acontecer. Deixando isso de lado, é hora de Clem fazer suas perguntas. Ele ouviu Gart dizer algo sobre seu mestre pensar em eliminar toda a raça humana. Clem acredita que isso não é típico de Zaftier, especialmente porque ele sabe que Zaftier é o tipo de pessoa que gosta de observar os humanos por diversão. Gart entende a suspeita dela, então ele explica que tudo começou há 3 dias enquanto ele estava voando pela grande floresta ocidental. Ele viu um grupo de bestas escuras, mas o que é estranho é que uma do grupo simplesmente desapareceu. Naquele momento, essa foi a 9ª vez que um filhote de besta escura havia desaparecido sem razão. A maioria dos filhotes de bestas escuras não pode falar, e é bastante comum que eles sejam comidos, então é muito provável que mais deles do que ele contou tenham realmente desaparecido. Gart não tem certeza do porquê, mas ele tem a sensação de que os humanos estão por trás disso. Lord Zaftier chegou à mesma conclusão. É por isso que ele enviou Gart para o mundo humano para investigar, e se necessário, eles precisariam erradicar toda a raça humana. Clem ouve isso e fica bastante surpreso que Zaftier tenha chegado a essa conclusão antes de seu mestre. No entanto, Clem igualmente suspeita que os humanos podem estar levando muito mais do que feras sombrias deles. Uma vez, ele teve uma interação muito estranha com Carm, onde ele soube que as mulheres daquela aldeia não tinham permissão para dar à luz. Então, sempre que alguém dava à luz, havia esses caras suspeitos de hobby que vinham à aldeia para comprar os bebês. Eles falavam sobre os bebês terem um talento atribuído a eles. A senhora até viu uma vez o mestre Vroco com eles, até ele parecia ter medo das capacidades deles. Naquela aldeia, é contra a lei ter filhos. Mesmo se você tiver, seu bebê será vendido por uma ninharia de qualquer maneira. Então as mulheres apenas tentam o máximo para não engravidarem para proteger o pouco de orgulho que lhes resta. Clem considera o fato de que há alguém lá fora comprando bebês humanos e também alguém sequestrando filhotes de bestas sombrias. Não pode ser coincidência. Os que compram os bebês humanos devem estar de alguma forma conectados a Vroco, e ao mesmo tempo, Vroco tinha um troll de estimação. Clem presume que o talento de que falaram significa que há magia profundamente envolvida nisso. Clem pergunta a Alicia se ela tem alguma ideia do que está acontecendo, mas ao que parece, a magia não é realmente a especialidade dela, então ela não sabe nada sobre isso. Mas para ela, definitivamente soa como algo que eles fariam, os magos, aqueles que usam a magia como ferramenta de guerra.
Nos últimos anos, surgiram magos. Eles mudaram completamente a forma como as batalhas eram travadas, aproveitando-se da magia. E a primeira pessoa a levar isso para o campo de batalha foi o General Drell, o matador de dragões, o mesmo homem que matou o pai de Alicia. O General Drell enfrentou o exército de East Highgate, liderado por um cara chamado Rod Roose. Rod acabou de receber um relatório de que suas forças avançadas haviam sido completamente destruídas. Ele precisaria de pelo menos 50 mil homens para ter uma chance contra o exército de Drell, mas ele tinha apenas cerca de 6 mil homens restantes, o que significa que toda a sua força não seria capaz de retardá-los. Mas Rod não estava desistindo. Ele tinha um plano. A teoria dele era que se eles conseguissem entrar pelo portão oeste do lado de Islan, então poderiam selar o portão e lutar mesmo com os 6 mil homens que têm. No entanto, executar esse plano exigiria a cooperação de Hydan. Ele já enviou mensageiros sobre isso, mas eles ainda não receberam nenhuma resposta. Ele supõe que é porque a situação dentro da fortaleza está muito caótica. Há rumores de que Clevitétis destruiu o castelo. Se isso for verdade, ele supõe que o General Drell está atrás da forja da família real. Sem ela, ele não conseguirá criar nenhuma regalia. Mikkel está preocupado que, se conseguirem tomar a forja, serão capazes de produzir tantas regalias quanto quiserem. Como eles querem. Rod explica que a Forja de Hydan é o artefato mágico mais antigo, e se os pesquisadores de magia conseguirem estudá-lo, poderão desvendar todos os seus segredos, o que poderia levar à destruição de todas as nações. Nesse momento, um dos mensageiros chega e informa a Rod que o grande portão leste foi inesperadamente aberto. Naquele portão, Drell encontra-se com Maynard, um excêntrico de olhos literalmente dourados. Maynard diz a Drell que ele confirmou a morte do rei de Hydan. A princesa herdeira foi mantida em segurança. O único problema agora é o filho de 6 meses do rei. Aquela criança é a única que tem certeza de que possui sangue real. Rumores dizem que ele foi levado por um menino de cabelo preto e agora está desaparecido. Não há como dizer se ele está vivo ou morto, mas curiosamente, os corvos acabaram de informá-lo que encontraram um bebê itiniano, e a cor do cabelo dele corresponde à do bebê que estão procurando. Ele acredita que é algo que vale a pena investigar. General Drell ouve isso e instrui Maynard a começar a investigação e garantir que o bebê tenha sido trazido de volta até sua chegada em Hydrad. Na manhã seguinte, Clem e Nelu são vistos juntos na beira de uma floresta. Clem acabou de ser servido um líquido preto estranho e parece um pouco desconfiado, mas Nelu diz a ele que é apenas café. Ela explica que fazer café não é fácil. É necessário obter os grãos de Slota, uma região além dos mares do leste. Nelu também menciona que ela adicionou bastante açúcar ao seu copo, esperando que ele ficasse mais animado. Clem dá um gole, mas imediatamente queima os lábios. O café está muito quente. Frustrado, ele percebe que não pode beber coisas quentes em lugar nenhum porque sua língua humana é muito fina. Luna também quer dar um gole, mas Clem afasta a xícara, avisando que ele queimará a língua se tentar. Deixando isso de lado, Nelu pergunta a Clem para onde Gart foi, dizendo que não o viu por perto ultimamente. Clem explica que ele voltou para seu reino para relatar tudo o que aprendeu sobre magia e feiticeiros. Clem tranquiliza Nelu para não se preocupar, Gart não está mais desconfiado dela. Alguns momentos depois, o café esfria, então ele toma um gole e fica impressionado com o quão bom é o sabor. Nesse momento, Alicia entra, informando ambos que ela conversou com os comerciantes da cidade. É exatamente como ela pensou, Hydan se tornou uma completa bagunça. Ela abre um mapa e diz a eles que o país vizinho de Bolat rompeu a fronteira e invadiu. Hydan está fazendo o possível para revidar, mas com o rei morto e a capital destruída, Alecia não acha que haverá uma maneira de detê-los. Aisling anteriormente fez uma tentativa de detê-los na fronteira, mas parece que não funcionou. Clem está confuso sobre por que Aisling gostaria de detê-los em primeiro lugar. Ouvindo isso, Alicia explica que Aisling e Bolat estão em guerra há séculos, mas quando se trata de magia, Aisling é o lado mais fraco, e por causa disso, eles não querem perder a forja de Hydan para eles. No entanto, mesmo que Hydan ainda tivesse a forja até este ponto, eles ainda não têm o conhecimento para usá-la agora que o rei está morto. Hydan nunca teve nenhum mago porque o rei de Hydan proibiu o uso de magia dentro das suas fronteiras. Nelu oferece a Alicia um café. Alecia olha para a xícara, surpresa ao ver que é café de verdade. Pela reação dela, Clem adivinha que ela nunca tomou café antes e a provoca sobre isso. Alecia responde dizendo que não é culpa dela. Ela cresceu em um vilarejo rural. Ela dá um gole e acha surpreendentemente bom. Ela agradece a Nelu dizendo que o café estava inesperadamente delicioso. Agora é a vez de Luna comer, então Nelu a leva para outro lugar para que ela não incomode Alecia e Clem, enquanto eles fazem um brainstorming. Enquanto Nelu se afasta, Alicia comenta que ela é uma garota maravilhosa e muito atenciosa.
Só de vê-la faz Alessia se sentir feliz. Clem nota Alessia olhando para Nelu por muito tempo, então ele a lembra que ambas são mulheres, ou seja, não importa o quanto ela tente, ela não poderá ter um filho com ela. Alessia instantaneamente fica vermelha e se defende, dizendo que não quis dizer isso. Ela fica um pouco emocionada enquanto explica a Clem que pela primeira vez sente que está fazendo algo heróico, realmente fazendo alguém sorrir. Ela grita com Clem, dizendo para ele não arruinar o momento para ela. Então, recompondo-se, Alessia volta ao assunto e pergunta a Clem o que eles devem fazer sobre a situação no local. Alessia lembra a Clem que o plano dele é fazer de Luna o rei, mas avisa que é apenas uma questão de tempo até que o país inteiro seja destruído. Clem responde calmamente que mesmo se Raiden se tornasse Bolate, isso realmente não mudaria nada. Então ele pergunta por que ela está tão preocupada. Alessia explica que se Bolate assumir, Luna não poderá se tornar rei, já que ele é de Raiden. Clem ouve isso e admite que definitivamente seria um problema. Alessia continua, explicando que um risco ainda maior é se Luna for encontrado e capturado. Bebês puro sangue Raiden são extremamente raros, e só de olhar para Luna, é claro que ele tem sangue real. Se Raiden cair para Bolate, Luna perderia seu lugar no mundo dos homens. A linhagem real Raiden guarda os segredos para refinar o minério do lado arcano. É óbvio que Bolate tentará conseguir isso de qualquer maneira, e Alessia está confiante de que há apenas uma pessoa que poderia comandar um exército inteiro para alcançar esse objetivo. Aquela pessoa é ninguém menos que Drell, o matador de dragões. Alessia diz que seu pai estava aposentado há anos, vivendo escondido, mas Drell fez questão de encontrá-lo e matá-lo. Ela ainda se lembra daquele momento traumático como se fosse ontem. Naquela época, ela estava ao lado do pai enquanto Drell sacava sua espada e dava o golpe final. Uma vez feito isso, Drell não tinha problema com Alessia, então ele simplesmente foi embora. Dominada pela emoção, Alessia estava prestes a atacar Drell, mas seu pai, usando suas últimas forças, segurou sua mão e a advertiu para não lutar contra Drell. Ela só acabaria morta. Suas últimas palavras foram que ela se tornaria uma grande heroína algum dia. Então ele desabou no chão, sem vida. Alessia não podia fazer nada além de chorar e gritar de tristeza. De volta ao presente, Alessia diz a Clem que se ele realmente quer que Luna viva em um mundo de homens, ele terá que expulsar o exército Bolate e proteger Raiden. Clem ouve isso e diz que é uma verdadeira dor de cabeça ter que proteger algo que ele já havia decidido que iria destruir algum dia. Como Clem está indo embora, Alessia quer ir também, mas ele diz a ela para ficar e proteger Luna e Nelu. A principal razão dele é que ele não quer que ninguém descubra que ele, um senhor das bestas escuras, está trabalhando com um humano. Ele não pode arriscar sua reputação. Então, se ele for, ele precisa de uma razão sólida. Clem acha que se Drell e os outros magos estão secretamente sequestrando crianças de bestas escuras, faria perfeito sentido para ele confrontá-los. E enquanto isso, ele também planeja testar quão fortes os magos realmente são. Clem sabe que Alessia está ansiosa para vingar a morte de seu pai, mas ele diz a ela para relaxar porque ela não tem papel a desempenhar aqui. Afinal, ela prometeu ao pai que não lutaria contra Drell sob nenhuma circunstância. Na verdade, antes de seu pai morrer, ele disse a ela: "A guerra vai contra o caminho do herói." Mas no fundo, Alessia nem se vê como digna de ser chamada de heroína. Ela se vê como nada mais do que um cadáver ambulante, mantido vivo pelo ícor escuro de Clem. Portanto, ela sente que seria razoável querer vingança por seu pai. No entanto, Clem responde perguntando a ela uma pergunta simples. Cabe a você decidir se é uma heroína ou não. Clem não acredita que coisas como carregar uma espada ou até mesmo matar bestas negras instantaneamente fazem de você um herói. Dito isso, ele pergunta a Alessia por que ela decidiu se tornar uma heroína em primeiro lugar. Alessia explica que se tornou uma heroína porque queria tornar o mundo um lugar maior e melhor. Clem ouve isso e diz a Alessia que desde que conheceu Nelu, seu mundo já se tornou maior e melhor. Alessia ouve isso e olha para Clem com surpresa. Ele nunca disse a Alessia para parar de ser uma heroína, mas se ela quiser desistir depois de tudo o que fez, ele sinceramente não se importaria. Com isso, Clem se vira e começa a caminhar em direção à floresta para enfrentar Drell e os feiticeiros. Mas antes que ele vá longe, Alessia se levanta e diz para ele ter cuidado. Ele olha para ela e ilumina seu chifre, dizendo que ficará bem. Clem se transforma e decola, criando uma rajada de vento poderosa que quase leva Luna embora, mas Nelu o pega a tempo. Ela pergunta a Alessia onde Clem foi, e Alessia responde que ele voltará em breve, quer eles queiram ou não. Enquanto isso, as coisas não estão indo tão bem para Raiden, já que sua segunda fortaleza acaba de ser destruída por Drell e seu exército. Rod observa de longe e fica chocado ao ver que a segunda muralha caiu tão facilmente. Miquel pergunta qual deve ser o próximo passo, mas Rod não diz nada.
Ele começa a cavalgar à frente com seu cavalo. Mikkel segue atrás e informa a Rod que o exército de Drell cruzou a fronteira sem permissão. Na velocidade em que estão se movendo, ele tem certeza de que chegarão a Hydrate antes que os reforços possam chegar. Mas apesar das probabilidades, Rod diz que ainda precisam tentar pará-los. Ele chama a atenção para um rio muito largo e raso que se aproxima. O plano dele é usar aquela travessia para cortar o inimigo. Ao mesmo tempo, Alicia e Nelu estão caminhando pela cidade deserta quando avistam um dos bandidos sobreviventes levando uma surra dos moradores. Nelu se agarra instantaneamente a Alicia porque ainda tem algumas memórias traumáticas de seus encontros passados com eles. Os dois decidem pegar um beco próximo para evitar chamar a atenção. Pouco antes de Alicia e Nelu escaparem, o bandido sobrevivente vê Alicia e diz aos homens que o estão espancando que ela é quem soltou o polvo na fortaleza deles. Mas quando eles se viram para olhar, não há ninguém lá, então continuam espancando-o. Naquele mesmo dia, os moradores da cidade acabaram enforcando 9 bandidos. Por causa disso, os rumores começaram a se espalhar. Talvez a história sobre o polvo gigante no Poço Elba fosse realmente verdadeira. E com Clevitos atacando Raiden e o exército Bolide em movimento, as coisas estão ficando ruins. Ainda assim, não importa o que acontecer, a prioridade deles é proteger a cidade a todo custo. Eles planejam armar qualquer um que possa carregar uma arma, do mais velho ao mais jovem. Enquanto isso, em frente a uma pousada, Alicia olha para trás e percebe que todos na cidade estão tensos, exatamente como ela esperava. Ela então chama a atenção de Nelu e pede para que se refira a ela apenas pelo nome, e não como heroína quando estiverem em público. Por enquanto, ela acha melhor manter seu status em segredo. Depois disso, eles entram em uma pousada de aparência suspeita, e assim que entram, 2 homens começam a questionar Alicia. É quando a mãe deles entra e diz para calarem a boca antes que acordem o bebê com todo o barulho. Os 2 idiotas são Phil e Pete. A mãe deles dá uma bronca neles com alguns insultos fortes por tratarem um cliente tão mal. Mas eles apontam que Alicia tem um tapa-olho e uma espada, o que a faz parecer um pouco suspeita. A mulher se apresenta como Kari, a dona do estabelecimento. Só de olhar para Luna, Kari percebe que ele é um Raidaniano puro sangue por causa de seu cabelo rosa claro e orelhas pontiagudas. Ela pergunta o que eles querem. Alicia rapidamente responde que ela e Nelu são guardas servindo uma pessoa importante e que atualmente estão protegendo a criança. Kari ouve a história deles e decide acreditar, supondo que a pessoa importante que mencionaram é alguém que fugiu de Hydrate ou algo nesse sentido. Kari honestamente não se importa com qual é o objetivo deles, ela só quer que eles gastem algum dinheiro na sua pousada. Alicia diz que quer reservar um quarto com uma cama segura o suficiente para uma criança, junto com alguma comida. Kari diz a ela que o pagamento geralmente é feito antecipadamente e custará 2 pratas por noite, com uma estadia mínima de 2 noites. Alicia entrega 4 pratas e, uma vez feito o pagamento, Kari lhes diz que o quarto está no andar de cima. Antes de subirem, Kari pede a seus 2 filhos para ajudarem Nelu com sua bagagem, mas Nelu insiste que pode carregá-la sozinha. Ainda assim, eles insistem em ajudar e no momento em que Nelu solta a bagagem, um deles luta para segurá-la porque é muito pesada para ele. Phil e Pete ajudam a levar suas coisas para o quarto e Alicia fica sinceramente satisfeita com a decoração. Antes de sair, Kari diz para apenas chamá-la se precisarem de alguma coisa. Com isso resolvido, Alicia e Nelu decidem colocar Luna para dormir, mas o que eles não sabem é que Maynard os observa através dos olhos de seus insetos servos. Agora que ele confirmou a localização de Luna, ele envia um enxame de insetos para capturar a criança. Enquanto isso, Alicia fica na janela se perguntando se Clevitos chegou ao campo de batalha. Em seguida, ela vai verificar Luna e pergunta a Nelu se ele ainda está dormindo. Nelu responde que vai acordar em breve e mostra a boca para Alicia. Alicia fica radiante de alegria ao ver que ele acabou de ganhar seu primeiro dente. Nesse momento, Kari entra na sala e avisa que a refeição está pronta lá embaixo. Alicia sai e Kari aponta onde está a comida, então ela vai até lá. No caminho, ela ouve alguns homens bêbados dizendo que ouviram que o rei de Raiden não conseguiu matar Clevitos e acabou sendo morto por ele. Os homens sentem que os heróis não estavam fazendo nada para evitar a morte do rei. Eles acham que as pessoas hoje em dia só querem se tornar heróis porque querem a regalia do rei. Quando Alicia vai pegar sua comida, ela ouve cada opinião que os cidadãos têm sobre os heróis. Cada insulto lançado contra ela perfura seu coração como uma adaga, mas ela não tem escolha a não ser suportá-lo. De repente, seus olhos se arregalam de choque ao sentir a presença de uma fera negra. Nesse momento, uma bola vermelha vem voando pela janela. Todos entram em pânico, então Pete tenta tocá-la, mas é instantaneamente arremessado pela pousada enquanto ela se transforma em uma enorme centopeia. Nesse momento, Maynard aparece na porta e explica que esses são insetos das terras das feras negras. Ele avisa a todos para não se moverem muito.
Se assustarem a criatura, ela os atacará independentemente dos comandos dele. Alicia percebe rapidamente quão ruim é a situação e instintivamente alcança sua espada, apenas para lembrar que a deixou em seu quarto. Nesse momento, um dos clientes apavorados entra em pânico e salta pela janela para escapar. Lá fora, o homem é imediatamente agarrado por um dos insetos que aguarda nas proximidades. Acontece que há milhares deles lá fora. Ele é levantado no ar e o enxame o devora como um lanche noturno. Maynard casualmente informa todos sobre o enxame, caso alguém esteja pensando em escapar. Ele também revela que mandou os insetos cercarem toda a cidade, garantindo que ninguém possa sair. Maynard percebe que não deu a eles uma apresentação adequada. Ele se curva enquanto informa que é o mago mais alto do exército do General Drell, e sua principal razão para invadir assim é ver se há um bebê idaniano puro sangue aqui ou não. As coisas só ficam piores quando Alicia ouve Nelu gritar, seguido pelo choro de Luna. Nia, outra das feiticeiras de Drell, já tinha chegado até eles. Suas ordens eram vir aqui e prender Luna por qualquer meio necessário. Nelu ainda está preso à parede pela magia de Nia e se pergunta como Nia conseguiu chegar aqui, já que eles estão no segundo andar. Nia responde calmamente que usou seu machado mágico para voar até aqui. Ela explica que seu poder a deixa controlar a gravidade e também atrair ou repelir qualquer coisa feita de ferro. Para provar isso, ela agarra o cabo de seu machado e voa até o teto usando sua magia de repulsão. Ela desce de volta e diz que esse poder veio de uma tartaruga mística com uma carapaça de ferro que vive no leste. Mesmo se você golpear sua carapaça com uma espada de aço, a lâmina simplesmente grudará e nunca sairá. E se você tentar usar uma lança de pedra, a carapaça de ferro apenas a repelirá. Lutar contra aquela tartaruga é um verdadeiro pesadelo. Nia então se coloca na frente de Luna e tira o que parece ser um doce inofensivo, mas ela explica que é na verdade uma medicina mística que revela o talento de uma pessoa. Se alguém tem talento mágico, seus olhos mudarão para uma cor distinta, mas se não tiverem, vão cuspir sangue e morrer. Ela tenta forçar isso na boca de Luna, mas ele luta para resistir. Nia diz a ele para não lutar tanto porque a dor não vai durar muito. No entanto, tomar a pílula significa que Luna só sobreviverá se sangue real for encontrado em suas veias. Caso contrário, ele morrerá. Ao ver essa cena horrível, Nelu grita a plenos pulmões, chamando a atenção de Alicia. Alicia imediatamente corre escada acima para ajudar, mas Maynard bloqueia seu caminho enviando sua centopeia para detê-la. Maynard não tem certeza de quem ela é, mas como ela está protegendo o bebê Haidnian, ele decide que ela deve ser eliminada. Enquanto isso, Nia ainda está tentando forçar a pílula na boca de Luna, mas ele se recusa a ceder. Nelu luta para se libertar das restrições de ferro, mas Nia diz que é inútil, já que seu ferro pode parar um touro em disparada. Ao ouvir isso, Nelu recebe uma descarga de adrenalina e arrebenta as amarras de ferro que voam pela parede. Maynard ouve o estrondo alto no andar de cima e se pergunta se tudo ainda está saindo como planejado até que vê uma visão chocante. Alicia agora está de pé em cima da centopeia, segurando seus chifres e declarando que não vai cair tão facilmente. Maynard sorri, dizendo que as coisas acabaram de ficar interessantes. Com um movimento rápido, Alicia dá um chute poderoso na centopeia, fazendo-a cair com força. Aquele único golpe faz Maynard reconhecê-la instantaneamente como uma heroína. Ela então corre escada acima para verificar Nelu, mas quando chega, Nia já está inconsciente no chão. Luna está segura e um grande buraco se abre na parede. Alicia pergunta se Nia foi quem fez o buraco na parede, mas Nelu explica que tudo o que fez foi empurrar as armações da cama com toda a força que conseguiu, e quando deu por si, estava assim. Alicia fica chocada ao ouvir que Nelu fez um buraco tão grande. Mas, deixando isso de lado, ela diz a Nelu que precisam sair imediatamente. Com todos esses magos atrás de Luna, eles precisam protegê-lo até Clem voltar. Alicia diz para esquecerem seus pertences. Ela só precisa da espada dela. No momento em que ela a pega, vários insetos começam a cercá-los. Alicia diz a Nelu para não se preocupar porque ela vai cuidar disso. Mas para escapar, ela pede a Nelu que confie nela e pule com ela. Nelu não tem muita escolha, então pula e enquanto caem, Alicia desembainha sua espada e corta todos os insetos ao redor. Em seguida, eles correm pelo beco enquanto os insetos restantes os perseguem. Nia recobra a consciência e não quer que eles escapem. Em um esforço final, ela lança seu machado mágico neles, mas acaba acertando um dos insetos. Percebendo que não pode passar por todos esses insetos, ela decide que precisará da ajuda de Maynard para persegui-los. Ainda assim, Nia não consegue parar de se perguntar como Nelu conseguiu quebrar a barreira de ferro da cama com as próprias mãos. Enquanto isso, Alicia acredita que os insetos não os perseguirão muito mais longe, já que provavelmente foram ordenados a cercar apenas a pousada. Com isso em mente, eles entram na floresta esperando sair da cidade, mas eles param em choque quando veem uma parede de insetos à frente.
Alicia percebe que foi ingênua ao pensar que escapar seria tão fácil. Ela não pode usar suas técnicas de dragão voador muitas vezes, então sabe que não pode matá-los todos. Nessas circunstâncias, Nelu pergunta o que devem fazer e Alicia responde que a única opção é se esconder. A segurança da Luna vem em primeiro lugar, então elas decidem escondê-la em algum lugar onde os insetos não possam chegar. Elas então correm na direção oposta ao enxame. De volta à pousada, Nia desce as escadas e pede desculpas a Maynard por deixá-los escapar. Maynard pergunta se ela pelo menos testou se Luna tinha poderes mágicos, mas Nia explica que não conseguiu porque foi impedida por uma mulher com força incrível. Maynard não coloca toda a culpa em Nia, ele também o subestimou. Ele reconhece Alicia como uma das 13 grandes heroínas. Ele até se lembra de estar presente quando o General Drell lutou e matou o pai dela, então ele tem certeza disso. Os reféns ouvem e estão chocados ao saber que uma heroína estava entre eles o tempo todo. Maynard começa a sentir-se animado porque se Alicia é uma heroína, não faria sentido ela estar viajando apenas com um bebê normal. Isso significa que o bebê que eles viram hoje deve ser aquele com sangue de Hydnian. Maynard explode em uma risada selvagem e insana, dizendo que torturá-los vai ser muito divertido. Todos, incluindo Nia, apenas olham para ele em confusão. Após um momento, Maynard se acalma e anuncia que vai reunir todos os moradores da cidade na praça principal. Logo todos estão do lado de fora e os cidadãos estão cheios de perguntas. Eles não conseguem entender por que os soldados de Bolat querem que todos se reúnam aqui. Eles apontam para Maynard que há apenas 4 soldados enquanto eles têm todo um distrito da cidade que poderia revidar. Os cidadãos estão confiantes de que poderiam resistir se chegar a uma luta. Mas antes que algo aconteça, eles querem saber quais são os planos reais de Maynard para o país deles. Maynard fica animado ao ouvir o quão corajosos eles ainda são. Mesmo assim, ele decide respeitar o pedido deles e explicar. Ele começa dizendo que nada disso estaria acontecendo se o rei deles não tivesse morrido em uma aposta imprudente. Maynard sabe que os cidadãos provavelmente veem os soldados de Bolide como um exército invasor, mas ele insiste que isso não é verdade. Segundo ele, eles viajaram para cá para proteger o povo e suas terras. Ele explica que o Senhor das Bestas das Trevas atacou a capital desta nação, e se ele voltar, toda a terra cairá sob o poder das bestas. As forças de Raiden não podem parar essa ameaça. Por isso, Maynard e os outros magos foram enviados aqui para fazer tudo o que puderem para proteger o mundo humano. Ele os assegura de que não estão aqui para roubar nada deles. No entanto, os cidadãos continuam não convencidos. Eles ainda estão cercados por enxames de insetos devoradores de carne, e esses mesmos insetos já mataram uma de suas pessoas. Maynard admite que os insetos mataram alguém, mas chama isso de um acidente infeliz. Este comentário casual enfurece os cidadãos, mas antes que as tensões aumentem ainda mais, Maynard interrompe. Ele explica que eles seguiram alguém muito perigoso até este lugar, diz ele. Esta pessoa é considerada um traidor para Raiden e um inimigo de toda a humanidade. Por enquanto, ela está sendo caçada apenas usando os insetos, então eles não podem culpá-lo se uma de suas pessoas for acidentalmente pega no fogo cruzado. Ainda duvidosos, os cidadãos perguntam quem é esse suposto criminoso perigoso. Eles suspeitam que ela só é uma ameaça para Maynard, não para eles. Mas Maynard insiste que ela também é inimiga deles. Com um olhar distorcido, ele revela seu nome, Alicia Glenfall, aquela que ele afirma ser responsável por toda a dor e sofrimento deles. Maynard os incita a unir forças com ele para caçá-la e destruí-la. Enquanto isso, o General Drell e seu exército estão cruzando o rio Raiden, quando de repente ele sente outra presença por perto e sinaliza para seus soldados pararem. Ele então chama, ordenando que a pessoa escondida se revele imediatamente, avisando que se não o fizerem, ele irá encontrá-los pessoalmente. Uma aura vermelha brilhante surge ao redor de Drell quando ele sente alguém se aproximando. De repente, o comandante Rod aparece do nada. Ele puxa sua lança e usa a técnica da flor de gelo de seu regalia, congelando o rio no instante em que sua lâmina toca a água. Os soldados de Drell, agora presos até os joelhos em gelo sólido, entram em pânico e lutam para se mover, mas o próprio Drell permanece completamente calmo. O exército de Estlan avança em direção a eles, confiante de que agora tem a vantagem. Miquel segue de perto Rod, instando seus homens a não desperdiçarem esta oportunidade de ouro. Drell não consegue entender como os soldados e cavalos de Rod podem correr tão suavemente no gelo, até que Rod explica que todos estão usando crampons. As tropas de Drell não possuem tal equipamento, tornando difícil para eles até mesmo se manterem de pé. Rod acredita que com essa vantagem, seus 6.000 soldados podem facilmente derrotar os 50.000 de Drell. Enquanto a batalha se intensifica, o exército de Rod corta onda após onda de soldados inimigos em ataques suaves e coordenados. Drell observa e não pode deixar de ficar impressionado com a liderança de Rod. Ele diz a Rod que a lança do regalia Flor de Geada que ele empunha foi usada uma vez para derrotar uma horda de bestas negras que alcançou os portões de uma cidade de Estlan. Drell admira o quão rápido Rod dominou seu poder,
mas ele também sabe que apenas a lança não poderia congelar um rio inteiro de uma vez. Ele imagina que Rod colocou magos rio acima para resfriar a água antes. Rod admite que a suposição está correta, mas diz que isso não importa agora. Se ele conseguir derrubar Drell aqui, a batalha terminará. Drell ri da confiança de Rod. Rod avança com um forte golpe de direita, mas Drell antecipa o movimento e contra-ataca com um rápido golpe de baixo para cima, mandando Rod para trás. Drell fica surpreso ao vê-lo ainda de pé depois de um golpe desses. Recusando-se a recuar, Rod lança sua técnica Vinhas de Gelo, mas Drell desvia no último momento. Os dois se enfrentam em trocas rápidas e implacáveis. Drell elogia a habilidade, força e estratégia impecável de Rod, mas depois o empurra de volta, dizendo que ainda não será suficiente para derrotá-lo. Naquele instante, Drell libera sua técnica secreta, canalizando fogo através de seus regalia para invocar uma enorme garra de dragão flamejante. Rod fica chocado ao perceber que Drell pode criar manifestações físicas com sua arma. Mas então Drell libera todo o poder de seu artefato, lançando Rod para trás. Miquel percebe que seu comandante precisa de apoio, então ele chama os soldados para segui-lo. Drell explica que ao fundir sua regalia com o dragão negro mágico, ele a elevou além dos limites de uma lâmina comum. Com um único golpe, ele elimina todos que se aproximam. Rod percebe que até os próprios soldados de Drell foram pegos no ataque. Drell então declara que qualquer um que seja fraco demais para sobreviver a tal ataque não tem mais direito de viver. Rod, ferido e deitado no chão, ouve Drell falar e percebe que ele está soando como um louco. Ele pergunta o que Drell espera alcançar com tudo isso. Drell se vira, seus olhos frios, e diz que seu objetivo é nada menos que a destruição de todos os heróis do país. Drell sente que não há sentido em manter uma tradição viva que é impossível de cumprir. Por causa dessa tradição, as pessoas costumam desafiar os imbatíveis Senhores das Bestas Negras, plenamente cientes de que não podem vencer. Ele acredita que confiar cegamente nessas lendas é o que causou tantas mortes ao longo dos séculos. Agora, Drell decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ele se afasta de Rod dizendo que não vai matá-lo desta vez, apenas porque a batalha foi divertida. Muito ferido para lutar, Rod só pode assistir em choque enquanto Drell se afasta. Mas assim que Drell está prestes a atravessar, uma súbita batida sacode o chão, lançando gelo e fumaça no ar. Quando a fumaça se dissipa, Clevitus, o Senhor das Feras, está diante do General Drell. Todos que o veem congelam de choque. Clevitus fala, perguntando se este é o Drell de quem todos têm falado. Rod e os outros não conseguem acreditar que o Senhor das Feras está falando casualmente a língua deles. Clevitus solta um rugido ensurdecedor, a força pura quase derrubando todos. Drell fica tenso, mas esconde seu medo, sacando sua espada em preparação para a batalha. Antes que eles possam se confrontar, Clevitus pergunta de onde vem a magia que eles usam. Ele explica que alguém tem sequestrado tanto jovens humanos quanto de bestas sombrias, e que a magia de Drell pode estar conectada a isso. Drell duvida que o Senhor das Bestas viajaria todo esse caminho apenas para perguntar sobre isso. Com certeza, ele deve ter assuntos mais importantes. Clevitus responde que, como Senhor das Criaturas das Trevas, é seu dever responder às ameaças em seu território. Qualquer um que o desafie morrerá pelas suas garras, assim como o rei de Hyden. Drell protesta, argumentando que discorda das leis das criaturas das trevas. Isso irrita Clevitus, que decide acabar com tudo. Ele apunhala Drell com seu rabo, levantando-o no ar. Mesmo esfaqueado, ele ri incontrolavelmente. Após alguns segundos, Drell se acalma, dizendo que sempre esperou que Clevitus o apunhalasse, mesmo depois do ataque ao castelo de Hyden. É por isso que ele preparou um feitiço forte o suficiente para selar Clevitus. O corpo de Drell brilha com uma aura vermelha ominosa enquanto ele libera sua técnica de ícor sombrio, fazendo seu próprio corpo explodir. Seu sangue envolve Clevitus, prendendo-o dentro de uma esfera de sangue escuro. Pouco tempo depois, Drell sai de sua espada, anunciando que ele abandonou seu corpo humano e se tornou uma espada completa. Ele sacrificou sua carne para forjar esta prisão de ícor negro, forte o suficiente para que até mesmo um Senhor das Bestas Negras provavelmente não possa escapar. Calmamente, o General Drell se afasta, instruindo seus soldados restantes a segui-lo. Enquanto isso, Alicia e Nelu viajam pela floresta, deixando a cidade para trás. Não percebem que as pessoas da cidade estão logo atrás deles, fortemente armadas e os caçando. Esse foi o episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Me diga nos comentários o que você acha de Alicia e assista ao próximo vídeo na tela.